somente dos córregos de Barretos, né? Rochinha, muito obrigada pela sua participação. Como que você vê a situação do Pitangueiras hoje? Sandra, a gente tem que entender que o Pitangueiras é um manancial de suma importância para o município de Barretos. Já vista que ele contribui com 800 metros cúbicos por hora para abastecimento da cidade. Isso representa 50% do atendimento à população. Se Barretos tem hoje 110 mil habitantes, o Pitangueiras sozinho, então, abastece 55 mil habitantes. E o que nós podemos ver de uma maneira bastante amargurada é o descaso, o desleixo, o abandono que se encontram as nascentes desse manancial, assim como todos os contribuintes que desaguam também no Pitangueira. Existe uma legislação municipal, que é a Lei 2.408, de 31 de maio de 1990, feita na gestão do Ibrahim Martins da Silva, meu saudoso pai era vice-prefeito na época, e que prevê para o Pitangueira um rigor maior até do que a própria legislação federal. A mata ciliar para o Pitangueiras, por essa legislação municipal, são 50 metros de cada lado. Isso não ocorre. Então, nós não temos a proteção das nascentes e também não temos a proteção ao longo de todo o trecho, que é o que dá a vida ao rio. Então, é isso que nos causa espécie, porque seja o órgão da gestão federal, estadual ou municipal, esse abandono. Então, eu conclamo a população, os próprios órgãos de imprensa, que conheçam essas nascentes, para ver o tamanho da vossoroca e o plantio de cana que estão acontecendo nas nascentes de um rio que abastece a cidade e que está morrendo. E das pessoas também, das empresas, no caso, que acabam utilizando desses recursos, desses meios, né, Rochinha? Exatamente. Eu não entendo como, por exemplo, no ponto que Barretos capta 800 metros cúbicos por hora, e isso é uma bacia drenada de 100 quilômetros quadrados, o Pitangueiras, a chuva que a natureza repõe em Barretos, da ordem de 1.300 milímetros ano. Então, Barretos captando 800 metros cúbicos por hora e a prioridade é o abastecimento da cidade, é a dessedentação humana, eu não sei como é que uma outra empresa ao lado consegue captar um volume tão alto de água, indo contrário a toda a legislação de recursos hídricos estabelecida por daí. Faltaria, então, fiscalização? Exatamente. Certo? Não só a fiscalização, como fazer cumprir, tá certo? Eu digo uma outra legislação, uma legislação agora a nível federal, que é a Lei 7.754. Ela é de 1989. Ela diz o seguinte: na hipótese em que antes da vigência dessa lei, isso 1989, tenha havido derrubada de árvores, o desmatamento na área integrada num paralelograma de cobertura florestal, deverá ser imediatamente efetuado o reflorestamento com espécies vegetais nativas da região. Isso não acontece, seja aos olhos da fiscalização federal, estadual ou municipal. No caso do município, o que a população, os órgãos deveriam estar fazendo? Então, ser mais rígidos quanto à instalação dessas empresas, no caso do funcionamento desses locais? Eu diria que é cumprir a legislação vigente, seja ela federal, seja municipal. A própria ABC, a Academia Barretense de Cultura, protocolizou na prefeitura um documento solicitando ao senhor prefeito municipal que mandasse demarcar fisicamente no campo essas áreas de proteção das matas ciliares para que elas pudessem ser reflorestadas. E a academia até hoje não recebeu sequer uma resposta desse documento protocolizado formalmente na prefeitura. A gente está falando do Pitangueiras, mas também não podemos deixar de lado a questão do Aleixo. O Aleixo, ano passado, passou por sérios problemas, a questão da enchente, muitas famílias desabrigadas. O Aleixo é um dos afluentes da Pitangueira. Tem o córrego da Matinha,
né? São vários afluentes. E agora, você vê que a própria legislação municipal já previa, em 1990, que a captação de barretos, a ampliação da captação superficial, seria no Córrego das Pedras. É importante manancial, que também irá contribuir com 800 metros cúbicos por hora para o abastecimento da cidade. Então, há de se fazer uma nova estação de tratamento, que o prefeito está, inclusive, dependendo da aprovação da Câmara, para que essa necessidade seja colocada em obras, em prática, e a gente não sabe por que existem vereadores contrários a essa necessidade. Barretos é atendido basicamente 50% com água superficial do Pitangueira e os outros 50% vêm de 2 poços profundos. Esses poços podem, a qualquer instante, quebrar uma bomba, que está submersa. Então, todo um problema aí para a cidade. E a dificuldade de fazer o reparo é da ordem de 20 dias no mínimo. Então, grande parte da população vai ficar com 400 metros cúbicos, né, da ordem de 400 metros cúbicos por hora a menos de abastecimento da cidade. Por isso, a necessidade de ter essa nova captação superficial no Córrego das Pedras. Rochinha, você que é um entendedor dessa área, e como que você explica para a população, para o telespectador, essa questão da outorga, das pessoas poderem utilizar a cobrança pela utilização da água? Então, existe aprovada já uma legislação federal, uma legislação estadual, prevendo a cobrança do uso da água. Mas a própria legislação ainda concedeu mais 10 anos de carência para o produtor rural. Então, ela já seria cobrada de imediato agora das indústrias. Então, o próprio comitê está fazendo o cadastro de todos esses usuários, prevendo futuramente já fazer essa cobrança. O que nos coloca que esse cadastro até hoje não foi feito, ou por um motivo ou por outro. É importante saber quem são os seus usuários, quem está utilizando, quem está utilizando, quanto está certo, principalmente as indústrias, que a gente fica abismado. Mas o comitê está buscando essas informações em quais locais? A partir do momento em que uma bacia é considerada crítica, significa que você está captando mais água do manancial que ele tem para fornecer. E aí então entra o comitê para fazer o gerenciamento de todos esses usuários desse manancial. É o caso do Pitangueiras, é o caso do Rio Velho, que já foram decretados bacias críticas. Então há que se formar uma comissão dos próprios usuários do manancial, os interessados, para que tenha um compromisso de captar aquilo que o manancial consegue fornecer, não mais do que isso. Porque em não sendo feitas essas observações da quantidade outorgada, o manancial acaba fenecendo. Rochinha, então, encerrando essa entrevista, vale ressaltar que toda a população, as empresas, todos os órgãos, tanto o legislativo, o executivo, né, tem que fiscalizar, tem que se ater a essa questão do Pitangueiras, dos afluentes, né, que abastecem a cidade. Principalmente o Pitangueiras, porque ele contribui com 50% da água de Barretos, né? E as matas ciliares, quer ser na nascente, quer ser ao longo do seu trajeto até ele desaguar no Rio Pardo, está num verdadeiro abandono. Rochinha, muito obrigada pela sua participação, trazendo essas informações aqui aos nossos telespectadores quanto à situação do Córrego Pitangueiras. Nós é que agradecemos e estamos sempre à disposição para esclarecer alguma pendência técnica que a gente puder colaborar. Muito obrigado. Boa tarde para você.